Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk 77, o programa do Clube 77 aqui no YouTube. Eu sou o Eduardo, como vocês já sabem, fundador do Clube 77, e hoje falaremos sobre este livro aqui, o livro Isso Nunca Vai Funcionar, que é a autobiografia da fundação da Netflix. E hoje eu estou com esse cara incrível, empreendedor, para conseguir conversar com a gente, para a gente extrair ao máximo dos aprendizados desse livro aqui. Gustavo Leal, seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu, meu amigo. Obrigado pelo convite. Vamos trocar ideia e ver o que sai. É isso aí. A gente está começando aqui no clube, a gente já tem, aqui no Talk 77, a gente já tem a nossa série de livros do clube, que a gente lê no clube e faz as gravações. A gente tem também a série da história da Bíblia, então eu estou pegando histórias da Bíblia para trazer aqui na gravação. E agora vamos começar a nossa série de livros sobre empreendedorismo, trazer amigos meus que são empreendedores, para a gente poder tirar insights e ferramentas para você que quer empreender ou você que empreende possa conseguir crescer ou começar do lado daí o seu negócio. Mas antes de falar do livro, só dar um aviso especial, que é, deixe seu like aqui nesse vídeo e compartilhe com alguém, porque quando você deixa o seu like é muito importante, porque o algoritmo ele entende de que esse vídeo é um bom vídeo e ele envia para mais pessoas. E se obviamente você não conhece o clube, link na descrição, faça a sua inscrição para participar do nosso Clube do Livro, para que você possa conhecer, participar, ler bons livros, conhecer pessoas incríveis e ter uma mudança aí na sua caminhada. Mas sem mais delongas, essa introdução ela é rápida, ela é igual o Bolt aqui, 100 metros. Eu quero que a gente fale agora um pouquinho sobre a leitura, dando uma abertura, um contexto para quem não tá aqui com a gente, mas está acompanhando a gente do lado de lá. O Gustavinho não leu esse livro, mas ele leu outro livro da Netflix, que são dois fundadores, o Mark Randolph, que escreveu esse livro aqui, e também o que escreveu outro livro é o Reed Hastings. O Reed Hastings, que foram os dois fundadores, né? O Reed foi o investidor, o Mark foi quem teve a ideia. Então eu li de um fundador, o Gustavinho leu o livro do investidor, né? De outro fundador. Eu quero saber de você o seguinte: o livro que você leu, né? Que fala muito sobre a cultura da Netflix, qual que foi o impacto desse livro na sua vida? Quais que foram as mudanças talvez principais que você teve quando você leu esse livro dentro do seu negócio e também na sua vida no dia a dia? Legal. Bora lá, Dudu. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra ter você aqui. É uma honra ter recebido esse convite, fiquei bastante feliz e vamos trocar ideia aí sobre o livro. Eu acho que tem bastante coisa para sair. Cara, falar de impacto desse livro, eu lembro, eu devo ter lido ele há uns 2 anos atrás, a gente estava num cenário um pouco complicado assim. E uma coisa que eu sempre tive muita confiança foi as pessoas que eu trabalhava por perto, tanto os meus sócios quanto minha equipe gerencial, a galera que trabalha de perto com a gente. Assim, esse livro trouxe ainda mais clareza sobre a importância da qualidade das pessoas que estão perto de você, do fortalecimento da cultura da empresa, da transparência, né, de você jogar limpo com todo mundo, jogar aberto. E isso com certeza traz resultados ao longo da jornada. Então, assim, acho que foi o maior aprendizado que eu tive. Assim, foi um livro que eu li, em poucos dias. Aí, foi até uma feliz coincidência que quando a gente implementou um clube do livro lá no nosso negócio, entre equipes de gerentes e sócios, foi o livro que eu apresentei, para você ver como foi marcante para mim na época. Então, assim, e a gente tem muita coisa que consegue aplicar na nossa realidade, né? Claro que a Netflix é uma empresa de tecnologia, então, assim, não é 100% igual às empresas tradicionais, vamos assim dizer, mas, assim, a aplicabilidade é muito grande. Então, tem muita coisa que a gente leva para o nosso negócio e, consequentemente, para a vida, né? Então, bora trocar ideia aí que vai sair muita coisa legal. Mas, e eu até falei com o Gustavinho sobre esse livro, né? Trouxe esse contexto, porque a Netflix, eu acho que um dos grandes pilares, lendo esse livro aqui também, estudando um pouco sobre a história da empresa, eu acho que talvez o grande pilar da Netflix é a questão das pessoas. O próprio fundador aqui, né? Ele fala que a autonomia que eles dão para os funcionários foi talvez o grande gerador de inovações dentro da empresa e de realmente fazer com que aquela ideia, que era uma ideia genial e que ela foi sendo construída, né, sendo adaptada ao longo dos anos, realmente pudesse acontecer. Então, a gente vai falar muito aqui sobre pessoas, sobre a importância que elas têm nos negócios, e esse livro que o Gustavinho leu, né, sobre a cultura da Netflix, que se eu não me engano o nome é... A regra não tem, não ter regras. A regra é não ter regras, né, isso, que é realmente
a base da cultura da Netflix. E começando a falar sobre este livro especificamente, o que eu quis fazer aqui? Eu acho que parecido com o Clube da Bíblia, eu quero traçar uma ordem cronológica, no sentido de que a gente vai começar falando talvez da idealização de um negócio, para a gente poder caminhar, e quem está acompanhando a gente vai poder também, dependendo do estágio que essa pessoa está, pegar alguns insights bacanas. Então eu quero começar falando sobre a decisão de começar a empreender. A gente tem um contexto aqui desse livro, onde o fundador, né, o Mark, ele tinha 40 anos, então ele sai de uma empresa, ele tinha 40 anos e ele decide abrir um negócio. Ele já era pai, ele já era marido, e é uma decisão muito desconfortável, você não tem certeza se aquilo vai dar certo, mas ele tinha uma ideia e ele queria realmente fazer daquela ideia um negócio. E tinha um fator também que era, ele estava começando um negócio que não existia ainda, ele estava inaugurando o mercado. Ele até brinca que na abertura do livro, de que esse livro é dedicado à esposa dele, que nunca acreditou na ideia, mas sempre acreditou nele. Então tem todo esse contexto, 40 anos, uma ideia muito louca que não sabe se vai dar certo. Eu queria jogar a bola para você perguntando o seguinte: tem gente que está ouvindo a gente, com certeza, que quer tomar essa decisão de empreender, mas não tem a coragem ou não teve a motivação ainda necessária. Como que foi para você, ao longo da sua caminhada, da sua vida, essa decisão de, cara, eu vou começar a empreender, vou abrir um negócio meu, eu tenho uma ideia, eu tenho pessoas que têm ideia e eu quero investir nessa ideia, quero criar algo que seja meu, que primeiro nasceu aqui, que nasceu no meu coração e agora vai tomar forma. Como que foi para você na sua caminhada? Legal. Cara, falar da minha jornada a gente vem de Brasília, né? Então, assim, a gente vem de uma cultura muito do funcionalismo público, essa coisa toda. Então, eu cresci com um pouco isso na cabeça. Aí eu tive uma vivência, assim, vamos dizer que eu estagiei 1 ano em um órgão público e eu simplesmente entendi que aquilo não era para mim, que era outra coisa que eu queria da vida. E, obviamente, se uma porta se fecha, a tendência é que outras portas se abrem, né? Então, assim, eu venho de uma família também, em parte, que é empreendedora, né? Minha mãe tem negócios, então, assim, eu vivi isso um pouco dentro de casa e vi que ali poderia ser uma oportunidade, né? Então, abri meu primeiro negócio em 2014, eu tinha 23 anos, o negócio fluiu bem, só que era um negócio familiar, pequeno. Então chegou uma fase na minha vida que eu senti necessidade de tentar construir algo maior, né? Que aí foi quando a gente começou nossa jornada empreendedora no setor de bares e restaurantes, né? Que foi eu e mais 3 amigos e sócios, né? A gente se aliou para construir uma ideia legal, né? Que foi um restaurante, chama ainda Restaurante Conté, que é um restaurante que fica na Asa Sul. E a ideia nossa era entender que a gente entendia que havia uma demanda para aquilo no mercado. Então, assim, a gente estava em momentos de vida parecidos, né? Tava com sangue no olho, querendo trabalhar, um orçamento relativamente modesto, mas que a gente conseguiu implementar um negócio ali que a gente gostaria. E foi o primeiro negócio que a gente fez mesmo com a nossa cara, sendo os fundadores da marca. Então, assim, foi um puta aprendizado. A gente passou um período muito legal lá, aprendemos bastante. E após isso aí a gente entendeu que ali poderia ser o nosso ramo mesmo. Aí surgiram outras oportunidades. Aí 1 ano depois, certinho, 1 ano cravado, a gente abriu o Responsa, que é um bar que a gente tem até hoje, que vai fazer 6 anos ano que vem, que a gente está bem consolidado aqui no mercado de Brasília, né, tem trabalhado muito bem. E a gente foi amadurecendo o negócio. E durante a pandemia, que foi um momento muito traumático para a gente teve um momento muito complicado lá, surgiu a oportunidade da gente validar um outro negócio. A gente tinha uma cozinha parada, que era o Responsa, não podia abrir, né, por várias razões aí que a gente viveu. E surgiu a oportunidade da gente criar uma nova marca, que é a Foster's, né, que é uma hamburgueria de smash burger. Aí a gente criou essa nova marca, fizemos um MVP, que nada mais é do que validar um produto da menor forma possível, né? Então a gente usou a estrutura que a gente tinha da cozinha do Responsa, criamos uma marca só no formato delivery, teve ali seus 3, 6 meses de validação. Cara, surgiu a oportunidade, a gente olhou para o outro lado da rua, tinha um ponto lá esperando pela gente. Aí a gente criou coragem de novo, vamos lá para a nossa terceira marca, ser criada em final de 2020, foi a abertura da loja. Então, assim, foi um momento bem legal também. E a Foster's é uma marca que está em expansão, né? A gente tem 2 lojas dela e está buscando fazer a expansão, principalmente no primeiro semestre do próximo ano. Então, a ideia é que a gente tenha mais lojas, né, da Foster's, e
A gente está com outros projetos engatilhados aí também de uma outra marca e é isso, mas é papo para outro dia aí. Legal. E aí, qual que é essa sensação? Porque assim, eu acho que não tem uma sensação melhor para quem está falando sobre vida profissional de você criar um negócio seu. Algo com a sua cara, algo que você olhe e tem o seu DNA colocado ali. Porque eu acho que é bacana você talvez entrar numa empresa e você fazer parte da construção de algo. Isso é bacana, isso é legal, isso tem o seu valor. É legal você entrar talvez no órgão público, se aquilo é para você e você também conseguir deixar a sua marca ali. Mas eu acho que pra gente que carrega esse negócio também de querer fazer coisa, não existe algo mais prazeroso do que algo sair do seu coração, algo sair da sua cabeça, com o seu DNA você olhar e isso daqui é meu. Então, quero saber um pouquinho, a gente falou um pouquinho aqui antes de começar a gravar sobre a idealização de marca, como que é essa sensação de você tomar uma decisão de começar alguma coisa e você ver aquilo que estava só na cabeça, só idealizado, começar a tomar forma, criar uma marca realmente que as pessoas consomem, gostam, que é o caso também aqui da Netflix, né? Onde o cara tinha uma ideia, com 40 anos ele começa e é um negócio que alcança não só o país dele, mas o mundo. Cara, é legal, né? A gente, velho, idealizar um negócio, ver acontecer, ele nascer, as pessoas entenderem que aquilo tem valor, né? Então, assim, a gente cria... O primeiro negócio, eu lembro das primeiras conversas, a gente criou como se fosse um ambiente que a gente gostaria de estar. Né? Na nossa ingenuidade lá dos 7 anos atrás, a gente achava que isso seria suficiente. E de fato, de certa forma, foi, porque era uma demanda que tinha no mercado, era um negócio que a gente tinha muito carinho, então trabalhava muito bem, então assim, cara, é muito prazeroso, né? E assim, todos os negócios que a gente criou, a gente entende que há essa demanda no mercado, mas entende também que a gente é uma espécie de público-alvo. Isso eu acho que dá até não é uma garantia, mas uma confiança que aquilo realmente vai dar certo, porque a gente é consumidor daquilo e vê uma boa possibilidade no mercado, né? Então assim, foi... dessas 3 marcas que eu mencionei, a gente é sócio fundador delas todas. Então a gente tem carinho igual por todas elas, né? Cada uma teve sua fase da vida, né? A Foster's e o Responsa, a gente ainda é operador das marcas e a gente olha com muito carinho. Então todo dia é como se olhasse para um filho com carinho assim e fala, caramba, vamos fazer o melhor aqui para essa marca crescer ainda mais e satisfazer muita gente, né? Que no fundo é um pouco isso também, né? Você falou um negócio legal que é, em outras palavras, né? Você cria algo para resolver um problema que é seu, muitas vezes. Sim. E tem até uma história meio mística assim, na Netflix, de que a ideia... O Mark era um cara com muitas ideias, né? E aí ele falou que ele sempre apresentava uma ideia pro Reed para ele poder investir e nenhuma funcionava. Nenhuma pegava o coração dele. E teve uma ideia específica, que foi da Netflix, que ele falou, cara, eu tenho essa ideia da gente pegar a fita e mandar para as pessoas, porque eu acho que as pessoas não estão... tem um segmento de mercado, tem um gap aí que a gente pode alcançar de quem vai na Blockbuster e não tem o melhor atendimento possível. Ele fala assim, né? O Reed fala, cara, eu acabei de ser roubado $40 porque eu atrasei lá a devolução da fita, então eu não quero nem saber de fita. E aí tem essa mística de que realmente a ideia ela é escolhida para ser investida porque um dos fundadores sofreu por aquilo. Sim. De realmente ter que pagar $40 numa devolução. Então isso é muito bacana também, né? Quando você cria algo para resolver o seu problema e para validar é muito mais fácil, porque você Sim. sabe quais são as principais demandas que as pessoas parecidas com você têm, né? Certamente. Você basicamente vê as dores da sociedade, né? Muito do público que é parecido com o que você de fato é e tenta melhorar, né? Então assim, sei lá, o caso da Foster's, que é um caso bem legal, assim, que a gente tem, simplesmente tinha muitas hamburguerias em Brasília, é um mercado super poluído, vamos dizer assim, só que a gente viu uma necessidade de ter um hambúrguer simples, prático e gostoso, como é o nosso lema lá. Então, cara, era pão, carne, queijo, um molho, um produto bom, eficiente, que vai te entregar uma relação custo-benefício boa, num tempo legal. Então, assim, é basicamente pegar ideias que já existem no mercado muitas vezes, né? Assim, ninguém aqui tá quase ninguém, né, tá aqui para inventar a roda. Então, assim, é pegar o que tem no mercado e melhorar. É muito do que a gente fez com todas as nossas marcas e o que a gente busca fazer toda vez que a gente vai criar um negócio novo. O que a gente pode se diferenciar, né, do concorrente X, do Y que já existe, o que a gente pode fazer um pouquinho melhor para sobressair no mercado. Eu acho que estão dicas práticas aqui para quem está ouvindo a gente. Eu acho que a primeira talvez é para você começar a empreender alguma coisa, não existe lugar melhor do que resolver numa dor que você tem. E aí como você como cliente final gostaria de receber essa solução. Seja aqui pela Netflix, seja você, seja até eu aqui dentro do clube, de querer ter um ambiente, de poder ler um livro e conversar com as pessoas e isso tomar proporção de uma empresa. Então acho que é uma boa primeira dica. Sim.
para quem está ouvindo a gente? Uma dica é só ficar ressalvo assim, porque às vezes tem o cara sonhador, né? Que é o cara que tem uma demanda dele e ele acha que boa parte da sociedade também tem, e às vezes não tem. Então é bom só ter esse filtro para tentar entender se realmente o mercado está buscando aquilo ou se é um sonho seu, né? Sim. Então é bem importante dar essa filtrada. E pode até que tenha demanda, mas entender que a sua demanda pode ser um mercado muito pequeno. Exatamente. E que você não vai conseguir construir uma grande empresa se o seu mercado ele é muito pequeno. Então, cara, sei lá, a gente vê hoje na internet pessoas ganhando dinheiro com uma maior variedade possível de situações. Então, eu vi na pandemia gente vendendo, ensinando como fazer artesanato, faturando milhares de reais. Mas entendendo que isso tem um teto. Porque quantas pessoas de fato no Brasil têm o interesse de começar a produzir artesanato? Talvez é uma quantidade muito menor do que pessoas interessadas em comer hambúrguer. E é entender que você pode ver daquilo que você ama, você construir um negócio em cima disso, mas dependendo do tamanho do mercado, isso pode ser menor. Falando do meu mercado, cara, poucas pessoas leem no Brasil. Só que muitas pessoas querem começar a ler no Brasil. Então, o mercado ele é pequeno de leitores, mas talvez o mercado, ao ser alcançado de pessoas interessadas em começar a ler... mercado potencial legal. É um mercado potencial legal. Sim. E a gente vê que pode ser... Aí você tem que desbravar um caminho que não existe. Então, isso você falou legal. Porque o sonho, ele só não pode te frustrar de você achar que você vai encontrar um mundo de pessoas que pensam como você. É isso. Cara, nada mais é do que você pegar... a quantidade de pessoas que estão dispostas a consumir o seu produto e quanto que elas pagariam nisso para você entender o tamanho do seu mercado, né? Então, assim, toda vez que eu pensar em um negócio, assim, quem consumiria isso? Quem seria o meu cliente, né? Para tentar entender se essa demanda é latente mesmo ou se é uma coisa mais pessoal, né? Porque envolve às vezes a paixão, né? Um negócio assim, você tá envolvido com a ideia, então tem que saber diferenciar um pouco isso, mas... Sim. Validando isso aí é bem por esse caminho mesmo que a gente falou. E entendendo que hoje com as redes sociais eu acho que as marcas estão cada vez mais personalizadas, no sentido de que muita gente hoje não compra a marca, mas compra a pessoa por trás da marca. Então, sei lá, talvez um dos grandes valores que uma marca pode gerar é o empreendedor ou a empreendedora por trás dessa marca. E aí, cara, eu não vou comprar um hambúrguer por causa do hambúrguer, eu vou comprar um hambúrguer porque eu gosto tanto desse empreendedor que se ele amanhã começar a abrir, sei lá, uma loja de verdura, eu vou comprar a verdura dele. E aí, olhando para essa perspectiva de, cara, tem um sonho, talvez as pessoas não gostem, talvez você pode encontrar um nicho de pessoas semelhantes a você, que não vai ser muito grande, mas que as pessoas não vão comprar também só o seu produto, mas vão comprar você naquilo que você está fazendo. É isso aí, é comprar a ideia, né? Assim, é um pouco do... menos até da relação pessoal, mas vamos dizer assim, o selo de confiança que uma pessoa passa, né? Sim. Então, assim, o cara que vai abrir, sei lá, a gente estava conversando antes sobre o Starbucks. Se ele resolve abrir um restaurante que o Starbucks está por trás, talvez ele fosse um sucesso, né? Imagino eu. Então, é claro que envolve outros aspectos de gestão, né? Da vivência, do negócio, tudo, mas é um selo ali que já dá um primeiro aval, né? Para o negócio que está para surgir. Então, a gente acredita bastante, assim, que tanto nós como pessoas físicas, quanto tanto a gente como grupo, a gente consegue construir um negócio legal se a gente botar o nosso nome lá e a nossa cara também. Então é melhor quando você compra algo de alguém e não de algo que você não sabe o que está por trás, né? Ter essa confiança. Gustavo, um segundo ponto que eu queria trazer aqui, nessa ordem cronológica de criar um empreendimento, vem o fato, que a gente conversou mais cedo também, de que você não vai conseguir construir algo sozinho. Eu tenho habilidades, você tem habilidades, e aí eu quero começar a falar agora sobre justamente esse ponto de que para começar um negócio, talvez a forma mais inteligente é encontrando pessoas, seja sócio ou os primeiros funcionários, que tenham habilidades complementares a você e que vão conseguir construir esse time ideal para você conseguir fazer um negócio. Quero só abrir uma aspas aqui do livro, de que o autor ele fala o seguinte, né? Abre aspas. Sou ótimo para ter ideias, mas péssimo para concretizá-las. Christina e o Reed, porém, eles são. Ele fala mais na frente que o Reed foi muito importante para conseguir gerar essa escala. De que ele era um cara muito bom de ter ideia, muito bom para conseguir mobilizar pessoas para vir para a ideia, mas não era o cara que ia conseguir gerar um negócio para executar, para conseguir escalar, e trouxe pessoas. Então eu quero passar a bola para você sobre isso. A gente conseguir encontrar pessoas com habilidades complementares para começar um negócio. Cara, vamos lá. Primeiro, coisa que eu acho assim bem legal é a gente às vezes separar o empresário do empreendedor, né? Às vezes o empreendedor é o cara que está cheio de ideia, é criativo, consegue criar um negócio legal,
mas talvez ele não seja a pessoa mais adequada para ser o empresário que vai gerir o negócio, gerir as pessoas, tá no dia a dia, é um cara menos assim, menos processual, o empreendedor, né? Ele é um cara mais criativo. Então esse ponto assim eu acho bem importante numa sociedade você ter esses perfis um pouco alinhados, assim, que é o caso do Netflix, né? Que é um pouco do que a gente tem na nossa sociedade, que eu vejo assim que muitas das vezes é o que dá certo. Às vezes o cara, nossa sociedade tem que ser um cara mais pé no chão, o outro um pouco mais criativo, né? O outro assim um pouco mais ligado a números, então assim tem muita coisa que a gente e é uma vivência, é um aprendizado eterno, né? A gente até hoje às vezes bate cabeça assim das funções societárias, a gente dá uma remodelada porque a gente entende que um performa melhor, né? Que é o exemplo que a gente estava dando até do time de futebol. Cara, tu tem os jogadores ali, cada um na sua posição, se for bem escolhido, talvez seja um melhor formato, né, do negócio. Então, assim, essa parte de complementariedade de funções e de habilidades é importantíssimo, né? Numa sociedade você tá alinhado com seus sócios, assim, sobre a visão em conjunto, mas a forma de trabalho ela precisa ser complementar. Não adianta você ter 5 camisas 10 no seu time se não tem nenhum zagueiro, né? Então, assim, é a lógica que a gente tem. Partindo para a equipe gerencial, essa galera assim que ajuda de certa forma até a criar o negócio e a cultura do negócio, né? Que é um pouco do assunto do livro. Cara, tem um livro muito legal que eu já li que chama Empresas Feitas para Vencer. Do Jim Collins, que é um conselheiro aí de várias empresas, né? Um cara super respeitado no mercado. Ele fala primeiro sobre você colocar as pessoas no barco para depois direcionar o que cada uma vai fazer. Então, assim, primeiro você escolhe quem, depois você escolhe onde. Não adianta... você tem que pegar a pessoa que você acredita que de alguma forma ela vai agregar para o seu projeto, né? Então, no caso específico do Responsa, né? Assim, eu lembro que foi muito isso. Assim, a gente se conectou com pessoas que a gente acreditava que poderia agregar no nosso negócio. Colocou para dentro, aí depois de colocar para dentro a gente viu onde cada um ia ficar. Então assim, e essas pessoas são, vamos dizer assim, os guardiões da cultura da empresa junto com a gente, porque eles passam a nossa mensagem para frente. Então, cara, é importantíssimo esse alinhamento, complementariedade de funções, né, de habilidades e essa parte assim de ter pessoas boas do seu lado, acho que, sei lá, 80% do sucesso acho que vem daí, de você estar com pessoas boas e entender que você não é bom em tudo, né? Saber abrir mão do que... Ter essa humildade. Exatamente. E muitas vezes, eu não sei se aconteceu com vocês, mas acontece com muitas pessoas. A ideia foi minha. Eu não quero que ninguém toque. E aí você deixa de trazer pessoas que podem te ajudar, que podem fazer o negócio crescer, pra pegar pessoas que vão ser simplesmente ajudantes a massagear o seu ego e fazer o que você manda. Exatamente. Mas o negócio não vai pra frente. A ideia não vale nada, né? Se tem uma ideia boa, cara, vale nada se tu não tiver pessoas boas para executar ou você seja um gênio de multitarefas aí que consiga realizar sozinho. Eu não conheço nenhum caso, assim, pelo menos próximo meu, que consiga realizar tudo sozinho. Então é isso, tem que ter gente boa do lado, complementar e que esteja com a visão parecida, assim, sabe? De, cara, o que a gente vai fazer nos próximos 5, 10 anos, aonde que a gente quer chegar, né? Porque às vezes não é porque a pessoa é ruim e a outra é boa, é porque às vezes é um alinhamento mesmo, um está no momento de vida que quer dar uma pausa, o outro quer acelerar, então assim, esse alinhamento é muito importante também. Você já leu aquele livro, tá por aqui, Comece pelo Porquê? Já li, do Simon Sinek, que ele fala do círculo dourado e tal. Ele fala um negócio muito bacana que é as pessoas do porquê precisam das pessoas do como. Ele dá o exemplo do Walt Disney, por exemplo, que ele fala, cara, o Walt Disney era o cara que sonhava, que desenhava, que imaginava, que olhava para o futuro. E o irmão dele, o Roy, ficava nos bastidores construindo o império. Porque não adianta você só sonhar, idealizar, e aquilo não se tornar uma empresa de fato, porque ela não cresce. Mas não adianta você ser o cara dos processos também e você não ter nem algo para vender, algo bom para vender. Exatamente. Então ter esse complemento de pessoas, de time, para que você possa extrair o melhor de cada um sabendo aonde tem que estar, formando um time bom para que você possa crescer e criar um negócio que vai para frente, né? Perfeito. É isso. E você confiar nas pessoas. Eu, por exemplo, tenho várias reuniões que eu não participo hoje em dia. Eu não sou o cara da criação lá. Então tem gente melhor do que eu e eu entendi que eu não preciso querer comprar a briga porque alguém vai tomar uma decisão melhor do que eu naquilo, né? E vice-versa, assim, em outras frentes lá. Então a gente é bem alinhado quanto a isso e
acho que é uma das razões assim para o negócio fluir muito bem. Massa. Agora eu quero falar sobre o assunto principal do livro que você leu, que eu acho que talvez seja o ápice na Netflix, como eu falei, que é a cultura. Né? A cultura da Netflix é o que fez realmente a Netflix prosperar, fez a Netflix crescer, as pessoas entrarem e não quererem sair. Eu quero abrir uma aspas aqui de um trecho do livro que eu achei muito maneiro e que eu acho que, cara, ilustra de maneira simples e resumida o que é a cultura da Netflix. Que ele fala o seguinte, abre aspas: nossa cultura organizacional consistia nisso. Escolha a dedo uma dúzia de pessoas brilhantes e criativas, entregue a elas um punhado de problemas e deixe elas livres para buscar a solução. A Netflix tem essa cultura de, cara, essa é a sua responsabilidade, a autonomia está aqui para você poder fazer e criar, agora faça. Eu quero saber de vocês, lá no Responsa, lá na Fosters, como que funciona isso e como que você vê a cultura, essa cultura de delegar, como você falou, de confiar nas pessoas, saber que existe gente melhor do que você naquela área para conseguir desempenhar um trabalho ali no dia a dia. Cara, perfeito. Acho que 80% aí do nosso sucesso se deve à formação societária que a gente tem, à formação da equipe gerencial que a gente tem e da confiança que a gente tem mútua, né? Então, assim, todo mundo sabe o seu papel. A gente, quando eu falo de sócios, vamos dizer que está todo mundo equiparado, então todo mundo tem um voto igual, mas quando eu jogo a bola ali para a equipe gerencial, isso também para Fosters, no caso do Responsa da Fosters, eles têm autonomia para realizar muita coisa. Nossa. E a gente passa muito a visão do que a gente quer. A gente tem, quando se trata de matéria financeira, a gente tem indicadores claros, mas eles têm autonomia de como realizar, né? Então, assim, sei lá, a gente tem inúmeros exemplos lá de coisas assim que eu tenho esse orçamento, eu preciso de X pessoas, X coisas aqui, a bola tá contigo aí, tu tem carta branca para tocar o negócio. Então, essa parte da autonomia que eles têm é muito importante até para o senso de pertencimento, né? Do cara entender, eu tô trabalhando num lugar que eu consigo tomar a decisão, se sente importante, né? E sente que tá fazendo a diferença lá na ponta, né? Então a gente não tem esse punho de ferro ali de querer tomar todas as decisões sozinhos, e a gente chegou num nível de maturidade, vamos dizer, empresarial nas nossas empresas ali que essa comunicação fica muito leve e fácil, entendeu? Eles entendem o papel deles e conseguem realizar, assim. Então é importante essa... Você falou um negócio muito maneiro, que é esse senso de pertencimento. Cara, as pessoas querem fazer parte de algo e sentir que são importantes naquilo. E todo funcionário ele é importante dentro de uma empresa. E você conseguir mostrar para a pessoa de maneira clara, dando os meios para isso, de que ela pode chegar, ter uma ideia e executar aquilo, ter orçamento para aquilo, ter liberdade para isso, faz com que ela fique engajada no trabalho, faz com que ela sonhe junto com quem fundou o negócio, com quem tem realmente a visão, e faz com que ela consiga pegar as habilidades que ela tem e que às vezes as pessoas que estão ao redor dela não sabem que ela tem aquela habilidade e ela conseguir colocar para fora. Aí uma pergunta para quem é empreendedor, está aqui acompanhando a gente, como fazer isso de maneira prática, no sentido de que existem algumas chaves, algum tipo de processo que você possa talvez começar a desempenhar isso? Ou existe, sei lá, vai muito na experiência prática? Você solta e você vai segurando. Como que vocês fazem lá? Existe um processo para isso? Cara, existe. Aí eu vou falar mais a nível gerencial das pessoas que, vamos dizer assim, estão tocando operacionalmente o negócio, né? Então, assim, a gente tem perfis de lideranças lá diferentes e níveis diferentes. Vamos dizer, a gente tem o gerente sênior, tem o pleno, tem o júnior que está começando. Então, assim, primeiro, delegar não quer dizer delargar. Não quer dizer que você vai passar a missão para ele, vai sumir do mapa e não vai acompanhar. Cara, acompanha o processo, entende onde ele precisa de ajuda, né? E é como se fosse um braço ali. Quando a pessoa está no nível mais sênior, talvez se acompanhe menos, mas aquele acompanhamento ainda existe. Então, eu vou falar assim, no nosso caso lá em concreto, né? A gente tem um sócio que fica nessa função basicamente de ser o gestor dos gerentes, né? Legal. Então, assim, você fica gerindo as funções gerenciais, alguns demandam mais acompanhamento, outros demandam menos, e essa parte da confiança é conquistada com o tempo. Aí você solta um pouquinho ali, entende até onde a pessoa consegue entregar, dá funções relevantes para ela realizar, não é só coisa braçal operacional, entendeu? Você bota a pessoa para pensar junto com você. Nossa. É o que eu desafio muito meus gerentes lá, cara, pensa junto com a gente, vamos buscar a solução para as coisas, né? Então, assim,
é muito dia a dia, a rotina, mas assim, o que eu faço, assim, que eu acredito que seja um bom caminho é você fazer esse acompanhamento com eles, ter reuniões periódicas, né, a cada uma semana, a cada 15 dias, a depender do nível que ele esteja, fazer esse acompanhamento e buscar a pessoa evoluir e desafiar ela para te entregar mais e não só ser um replicador de coisas, tipo, faz aquilo, não, cara, vamos pensar junto, resolve isso junto com a gente, eu tô com esse problema, né, então exemplos assim tem inúmeros lá. Hoje mesmo eu deleguei, não delarguei, né, para os meus gerentes assim, para a gente montar uma área, enfim, uma coisa técnica, né, mas a câmara fria, que é uma área lá de refrigeração, eu preciso que eles façam um desenho e apresentem para a gente discutir junto na reunião que a gente tem. Então, assim, isso desafia eles a pensarem junto com a gente, né? E entenderem o negócio, como funciona, tudo. Você falou um negócio muito maneiro que é a base aqui também do que o autor ele traz no livro, que é, ao invés de simplesmente entregar tarefas para as pessoas, entregue problemas a serem resolvidos. É isso. Porque a gente muitas vezes fica com uma visão extremamente limitada, porque a gente tá com aquele nosso viés de tem que fazer dessa maneira. E às vezes uma pessoa olhando de fora, estando no dia a dia, convive com o cliente, ela vai ter uma sacada muito melhor. Então, talvez essa seja uma ótima chave para quem está acompanhando a gente, que é, cara, ao invés de simplesmente entregar tarefas, entregue problemas, para que a pessoa possa pensar junto, trazer ideias e aquilo realmente ter outros olhos, né? Outras óticas para conseguir resolver aquele problema. Perfeito. É a mesma coisa da complementariedade que a gente falou da sociedade para equipe gerencial, na minha visão é a mesma coisa. Assim, você bota mais visões em uma questão. Então, quando você bota mais gente para pensar, a tendência é que saia um resultado melhor. Né? Claro que é sempre bom ter um filtro, um ou outro vai entender um pouco mais de cada situação, mas assim, isso com certeza agrega a discussão. Né? Então, e não tem uma verdade absoluta. Né? Então, são várias verdades ali que se conectando, às vezes a gente chega no mundo ideal. Então é bem isso aí que você falou mesmo. Outro ponto que você trouxe também que eu acho legal é não tentar engessar como a pessoa vai fazer aquilo. O John Maxwell, que talvez seja uma das maiores referências de liderança hoje, seja no meio empresarial, seja no meio pessoal mesmo, de crescimento pessoal, ele fala de que o papel de um líder não é falar para as pessoas como fazer, mas dar a visão e gerenciar os resultados. E dar essa autonomia, dar essa responsabilidade para que as pessoas possam criar, possam produzir. E ele também fala, o John Maxwell, que o líder, né, o cara que está ali realmente acima da empresa, o cara que tem a visão, o cara que pensa estrategicamente, o papel dele é fazer aquilo que ninguém consegue fazer. Então ele fala, se você é um líder e tem alguma coisa que você está fazendo que outra pessoa pode fazer, delegue. Encontre alguém, treine uma pessoa, mas delegue. E você tem que estar focado naquilo que só você pode fazer. E que muitas vezes, cara, é o fechamento de uma parceria, o fechamento de um outro negócio, é visão estratégica, é levar cultura, é levar a visão. Então, dentro disso que você falou, eu acho que é bacana também trazer essa questão de que a gente muitas vezes quer trazer, como a gente é o dono, como a gente teve a visão, tudo pra gente, centraliza, mas dá essa responsabilidade, essa autonomia para que as pessoas possam também produzir, né? É isso. Se você confiar nas pessoas e tiver um alinhamento ali estratégico que você busca, cara, não tem porque você ficar se prendendo em questões ali operacionais e coisas que você confia que tenham pessoas melhores até para realizar, né? Então, o papel de vamos dizer, o nosso papel lá como sócio nos negócios é a gente ser um pensamento muito estratégico, né? A gente tenta fazer a cultura da empresa florescer e pensa como vender mais e como ser o mais eficiente possível em relação a custos. E como operacionalizar isso, a gente tem pessoas melhores do que a gente para fazer isso, né? Então, e o importante disso que é a maior lição, acho que do livro, assim, é ter essa autonomia, né? Não adianta o cara, você vai fazer isso, mas você não dá autonomia para nada, né? Então, assim, cara, dá autonomia, confia, se a pessoa errar, aceita o erro, vai corrigir, não aponta dedo, entendeu? Tenta buscar o caminho para a pessoa se desenvolver e conseguir resolver problemas futuros para você. Então, sempre falando a nível gerencial, é muito o que a gente busca, é desenvolver as pessoas que a gente tem para conseguirem realizar, serem os nossos braços, né? Conseguirem realizar coisas até melhores do que a gente. E fazer dessas pessoas também futuros líderes, né? Não sei como é que é lá no Responsa, mas eu acho que pode ter que tenha alguns casos desse de uma pessoa que entra e ela cresce. Porque se você consegue fazer isso, aquela pessoa, primeiro, ela passou por todos os estágios, então ela cresceu, ascendeu na empresa, ela sabe como fazer, então para ela treinar alguém é mais fácil, e acho que o mais importante, ela tem um DNA de vocês.
É isso aí. Metade dos nossos gerentes hoje em dia, ou até mais da metade, eles são pessoas formadas na casa. Nossa. Começaram como o que a gente chama de comim, que é o ajudante do atendimento. Tem gente que começou como atendente. Então, assim, eles foram incorporando a cultura da empresa, foram se desenvolvendo profissionalmente até chegar o momento de ter uma maturidade de conseguirem ser gerentes e ter um pensamento um pouco mais analítico e até estratégico da coisa, né? Então, legal. Assim, nossa equipe é uma escola lá, a gente fala que é uma escola. Assim, nossa equipe, ela basicamente é formada dentro de casa e quando a gente fala em expansão, por exemplo, a gente vai abrir uma nova Foster's, é uma pessoa que a gente tira de dentro, às vezes do response e joga para outra loja. Então, a gente sempre busca isso, assim, formar pessoas em casa, porque a gente forma com a nossa ideia, com a nossa cultura. Então tudo fica mais fácil de você passar a missão para frente, né? Do que pegar às vezes uma pessoa de fora que tenha muita habilidade técnica, mas talvez não esteja alinhado com a cultura da empresa, né? Então assim, tem que balancear isso. No nosso caso, o que faz sentido é formar pessoas, desenvolvê-las e botar elas para o mercado para entregar cada vez mais para a gente. E entender, e aí, cara, seja para empreendedorismo ou para qualquer outra função, mas o papel de um líder é formar pessoas. E aí o papel de um grande líder é formar futuros líderes que serão maiores do que ele um dia e farão melhores aquilo que ele faz. Eu ouvi uma frase esses dias muito boa que é: o nosso papel como líder não é formar filhos, mas formar pais. Pessoas que vão formar futuros líderes e aí você consegue replicar a sua empresa. A gente estava falando de um case aqui de uma empresa também brasileira, onde eles sempre que vão expandir, são todas lojas próprias, é o Coco Bambu, né? A gente pode falar aqui, eles sempre têm esse processo, essa visão de que eu vou pegar alguém da casa que conhece, que tem um DNA, que conhece os processos e eu vou trazer essa pessoa para uma nova abertura de empresa, né? Que eles vão estar indo para outro lugar para levar esses valores e conseguir construir do zero. Formando uma pessoa que talvez saiu da cozinha para conseguir ascender também na vida dela. É um meio de até transformação social, né? Você pegar uma pessoa que sonha junto com você, está disposta a viver o processo, não achar que vai tudo cair para ela, cair do céu para ela, e simplesmente viver o processo, entender que é um crescimento que ela vai vivendo e no fim ali do túnel ela vai ser premiada. Então, assim, ter essas pessoas boas do lado, capacitar elas e ter elas como os pais, né? É importante até porque a gente sempre, quando trata de empresa, a gente trata de querer crescer, né? Crescer. Então não tem como a gente crescer sozinho, né? Então, assim, você vai abrir uma nova loja, vai abrir, sei lá, outras 3 unidades de uma hamburgueria, da Foster's. Cara, você precisa de pessoas formadas para operar a sua loja. Aí a gente prefere formar do que simplesmente pegar no mercado, né? Então é a estratégia que a gente usa e é bem isso, assim, a gente forma as pessoas para a vida. E, cara, se não for para ficar com a gente formou essa pessoa, ela entregou o melhor para a gente e depois ela foi para o mercado entregar o melhor para alguém, né? Então, assim, a gente tem muito essa linha, assim, de desenvolver as pessoas lá. Agora, uma pergunta, com vocês lá, como é que eu posso perguntar isso aqui, né? Fica meio que claro para quem está chegando a oportunidade que essa pessoa tem de crescer e se desenvolver ali, porque eu vejo o seguinte, estava falando com um amigo meu também que tem uma hamburgueria, ele falou, cara, o que a gente vê das pessoas que a gente recebe elas ouviram muito que elas iam poder crescer, mas olhava na empresa e não tinha ninguém que tinha crescido. Então lá como é que vocês fazem? Isso fica claro? As pessoas conseguem visualizar isso quando chegam? Muito, até pelos exemplos práticos que a gente tem, né? Nossa equipe gerencial basicamente é formada por pessoas que cresceram na casa, então eles são os espelhos, né? Então isso é muito importante, mas a gente deixa muito claro, né? Assim, a gente tem todo um organograma lá e esse organograma é dividido justamente para dar a oportunidade da pessoa dar pequenos saltos. Legal. E nunca, vamos dizer assim, o cara é atendente, ele só pode chegar até direto para o gerente. Não, ele vive o processo. Ele vira um treinador, um coordenador, aí depois um gerente júnior, aí depois chega lá, vamos dizer, no topo da pirâmide. Então, assim, os exemplos falam mais do que qualquer coisa, mas a gente tem um organograma também muito bem feito em relação a isso, né? Assim, de dar essa possibilidade de vender o sonho para a pessoa. A pessoa que quer viver o processo, ela tende a ser premiada, né? Se ela estiver alinhada com a nossa cultura e tiver uma visão de longo prazo, aí, cara, tem muita gente que busca crescer com a gente, assim. Isso é legal porque são as pequenas vitórias, né? Então, quando você tem esse processo bem definido, o organograma mostrado para as pessoas e ela vai vendo ela galgando, isso deve ser muito motivador para quem está lá. E quero falar agora, a gente falou agora sobre
sobre o crescimento das pessoas que trabalham dentro, mas eu quero falar agora sobre o crescimento da empresa de uma maneira geral e o entendimento do fundador de que vai chegar uma hora de que o fundador também vai ter que entender de que ele não tem talvez as habilidades para levar a empresa que saiu do ponto A e chegou no ponto B e agora do ponto B para o ponto C. Que é, toda empresa quando cresce, ela precisa de maturidade, ela precisa de pessoas que já fizeram aquilo, que sabem como exercer o cargo. Eu quero também puxar aqui puxar uma aspas aqui, que o Mark ele fala, o Reed ele trouxe o impulso necessário para a gente criar uma estrutura escalável. E aí, contextualizando a história, o Mark ele era o CEO, ele fundou, ele era o CEO, o Reed era mais um investidor, e eles entenderam uma determinada faixa da Netflix de crescimento de que o Mark não era mais o cara ideal para ser o CEO, porque ele não tinha a experiência e as habilidades para conseguir fazer a Netflix chegar nesse novo ponto. Então eu quero falar agora sobre isso, sobre o fato de que talvez é a fase que vocês vão viver agora, nesse novo tempo, de que o fundador tem que desapegar um pouco de que o negócio é só dele, e entender que podem ter pessoas que são melhores do que ele para conseguir fazer com que o seu filho consiga alcançar a maturidade que precisa e que ele sonha. Perfeito. A pessoa ter a humildade de entender que o processo às vezes tem início, meio e fim, né? Uhum. E vamos dizer assim, você chega num novo estágio que muito provavelmente você, que como fundador, não é a pessoa mais preparada para levar a empresa para um novo nível, né? Uhum. Então, assim, tem que ter essa humildade, entender a conjuntura toda para, caso isso aconteça, você passar o bastão para outra pessoa. Isso não quer dizer que você vai ser descartado na empresa. Simplesmente você pode ter funções de conselho, algumas coisas mais estratégicas, né? Voltadas assim para os encaminhamentos da empresa do que propriamente da operacionalização e vivência ali do negócio, né? Então, assim, isso é bem importante, assim, essa pessoa ter a humildade de entender o cenário, como que está na hora, né? No nosso caso lá isso aconteceu de fato, né? A gente há 6 anos atrás, quando foi abrir o Responsa, a gente foi buscar uma pessoa no mercado para ser, vamos dizer assim, um diretor, um gerente geral das nossas lojas e com habilidades complementares às que a gente tinha, né? Então, assim, a pessoa é muito voltada para recrutamento, seleção, essa parte de RH, desenvolvimento de pessoas, e a gente viu muito valor nele. O que isso gerou? Uma sociedade. Ele se tornou nosso sócio, para você ver como é importante a gente ver que tem valor fora, às vezes, do que propriamente no quadro societário inicial, né? E é isso, assim, é muito importante você ter a humildade mesmo, né? De entender o momento ali, de às vezes abrir mão da sua função que estava e passar o bastão e viver outra coisa ali no processo, né? E às vezes você nem quer fazer aquilo. Porque, sei lá, falando de fundadores, né? Quem funda um negócio. O fundador, muitas vezes, ele sonha com a ideia. Ele é um cara muito sonhador, idealizador. Ele quer começar a construir algo. E chega numa hora que a empresa toma uma proporção que ele nem quer estar ali. Só que ele se apega de que, é minha. É isso. Acontece. E aí, além da humildade, tem isso. Você fala, cara, eu nem quero fazer isso. Na biografia da Starbucks, que eu terminei agora no final de semana, o autor ele fala sobre isso, de que ele era o cara da visão. Ele olhava, ele sabia onde a empresa ia chegar, ele sonhou com lojas nos Estados Unidos inteiro, ele sonhou com a marca sendo o que se tornou. Só que chegou no ponto que ele falou, cara, eu nem quero mais fazer isso, eu não quero estar no dia a dia, porque é muita coisa que eu não sou bom e eu nem gosto. Assim, em outras palavras, é chato. Sim. E aí ele sai dessa função, ele contrata um CEO que ele treina para ficar ali, que eu não lembro o nome da pessoa agora, e ele fica focado em marca e visão. Então ele passa a rodar as lojas, ele passa a lembrar da visão, a motivar o pessoal e focado em construção da marca para se tornar, continuar sendo, né, aquilo que ele tinha idealizado. Perfeito, é isso, é do que a gente estava falando, assim, de entender o seu papel, né? E tem gente, de fato, que tem esse perfil mais empreendedor, mais sonhador, de querer construir coisas novas e não é tão habituado a viver o dia a dia, a rotina do negócio. E aí a importância de você, tanto na sociedade quanto para recrutamento, seleção ali de níveis mais estratégicos, você ter pessoas que estejam complementares e alinhadas com você. Aí, escolhendo as pessoas certas, botando no barco, depois aí vai direcionando. Se você não tiver essa pessoa no barco, você traz do mercado alguém que talvez tenha essa habilidade, né? No formato que a gente está agora, ainda funciona muito bem, porque a gente é uma empresa relativamente pequena, né? Assim, no cenário brasileiro a gente está muito bem posicionado, mas é uma empresa pequena e
a gente ainda consegue gerir o negócio e entender que a gente talvez sejamos né, as pessoas mais apropriadas para aquele momento. Mas vai chegar um momento em breve, inclusive, que a gente vai ter um crescimento, assim, que a gente talvez dobre a quantidade de pessoas que a gente tem trabalhando pra gente, né? Então, assim, os desafios vão mudar e a gente tem que ver se realmente somos as pessoas certas para esse novo momento, né? Que é esse momento de transição. E talvez também ter a certeza e lembrar disso, de que vocês são a pessoa certa para continuar olhando para a visão. Sim. Muita gente supervaloriza o operacional e subvaloriza a parte estratégica. E, cara, não adianta. Você pode ter o melhor time de processo e você tá ali enfurnado na operação e fazer uma operação certinha. Só que o mercado pode virar. Perfeito. Então, se os fundadores não ficam olhando para o mercado, lembrando da visão, lembrando dos princípios e valores da empresa, pode ser que vocês tenham uma operação rodando perfeitamente, seu cuidado não vai do crescer, não entendeu a demanda do mercado. É visão estratégica, né? Você tem que ter alguém ou alguns, né, que tenham essa visão estratégica para entender o próximo passo da empresa, né? E a gente tem no Brasil assim uma mentalidade muito barriga no balcão, né? Cara, a empresa só cresce se o dono estiver lá dentro. De certa forma, eu acredito que assim você viver o negócio, estar um pouco na operação é importante para você entender as demandas dos seus clientes, né? Melhorar um processo ou outro, mas assim não é o único caminho, né? A gente tem o caminho assim de pensar estrategicamente o negócio, entender o que o mercado está pedindo, o que os concorrentes estão fazendo, ver o que no próximo ano vai ser a tendência. Então, assim, sempre estar um passo à frente do mercado, você normalmente vai ser premiado. E se você conseguir aliar isso, a sua operação estiver redonda, tiver pessoas ali que estejam alinhadas culturalmente e operacionalmente com você, cara, aí é o melhor dos mundos, né? Porque aí você tá munido tanto na parte estratégica, na parte tática, na parte operacional, vai ter alguém lá realizando exatamente o que você idealiza. E eu vejo como um filho. Não temos filhos ainda, mas eu acho que a gente já foi filho e eu acho que é esse processo de, cara, no começo, o seu olho não pode sair da criança. Cara, vai que bota um dedo na tomada. Então você tem que estar ali o tempo inteiro, olhando, cuidando. Só que chega numa hora que essa criança vai virar um adolescente. E você tem que soltar um pouco mais. Ela já vai para a escola sozinha, você tem que começar a educar. É diferente. Você não dá mais a comida na boca, você educa com princípios e valores. Chega numa hora que ele se torna adulto e você tem que deixar ele ir. Tem que deixar mais livre e que ele consiga realmente, cara, se tornar aquilo que ele nasceu para ser. Uma empresa, quando ela está no zero, quando é só uma ideia, você visualiza o que ela deveria ser, o que ela nasceu para ser, digamos assim, né? Então você lá atrás, a pessoa falando, Responso, Fosters, ele nasce nesse formato, mas ele nasce para ser algo muito maior. Então acho que eu vejo também como uma questão, uma relação com o filho, de que no começo é a barriga no balcão, no começo você tem que estar ali olhando, mas chega uma hora que a empresa precisa crescer, maturar, e a fase que vocês estão hoje eu acho que é muito bacana, que é essa fase de, pô, meu filho tá indo para a faculdade agora, e vai chegar uma hora que ele vai estar no trabalho dele, ele vai estar morando em outro lugar, mas eu tenho que entender de que isso é o melhor para ele, e que ele ficar na minha casa, sob meu cuidado, sem sair, vai ser pior para ele. Exatamente, aí é mais meio que o link que você falou assim de você formar pais, porque eles conseguem passar isso para frente de uma forma que você não precisa estar lá full time, né? Assim, você entender o negócio, tá ali, eu acho super válido, assim, mas você ficar completamente dependente de estar na operação, eu acho que é pensar pequeno, né? Talvez você não conseguir olhar para fora e ver que você consegue realizar mais coisas. Então você tem que saber desapegar um pouquinho do negócio e ter pessoas boas para conseguir continuar o legado, assim, vamos dizer, do que você idealizou e realizou durante um tempo, né? Então, e tem que ter sabedoria, nem todo mundo tem, né? O cara tem muito, eu conheço, né, vários empresários assim que tem essa mentalidade, cara, deu certo a vida inteira assim, por que eu vou mudar? Aí às vezes acontece dele perdurar ali, mas ele não consegue crescer. E às vezes ele é atropelado. Por que ele é atropelado? Porque ele não está olhando para fora, para as tendências do mercado, vendo o que está acontecendo, para conseguir fazer o negócio dele se renovar, né? Porque você tem que estar sempre atento às mudanças, né, do mercado, porque senão vai chegar alguém e vai te atropelar. Vai chegar alguém com uma ideia nova, uma ideia boa, bem feita, operacionalizando talvez melhor, e você não vai estar preparado porque ficou dentro do negócio o tempo inteiro. E hoje, com a tecnologia, é impressionante o tanto de negócio que está se tornando um dinossauro e o tanto de negócio que está vindo. A Netflix foi a Blockbuster. De que tem uma história também conhecida, muito conhecida, de que
o pessoal da Netflix chega para a Blockbuster e oferece para que a Blockbuster possa comprar e eles sejam um braço digital da Blockbuster. Sim. Eles olham e falam, isso aqui funcionou sempre dessa forma, isso não vai acontecer e deu no que deu. Então, o fundador, o cara, enfim, quem está na frente da empresa tem que olhar para o futuro, porque hoje, principalmente, com a tecnologia avançando como está, cara, não tem jeito. Vamos dizer assim, um CEO, ele olha da porta para fora. Ele tem que olhar como a empresa vai ser nos próximos 5 e 10 anos. Né? Então, assim, normalmente o sócio fundador, vamos dizer assim, que exerce esse papel, ele tem que estar atento ao que o mercado vai estar pedindo nos próximos anos, como que ele vai crescer, se ele vai crescer, né? E não simplesmente ficar olhando para dentro o tempo inteiro, porque às vezes acontece isso. Né? Você tem alguém ali passando do seu lado, você simplesmente não está olhando e às vezes o cara vai lá e te atropela. Né? Uma demanda está gritando e você não viu porque exatamente. Você não está olhando para aquilo. E o último tópico que eu queria trazer, que ele foge, mas não foge um pouco da questão do empreendedorismo, que é o equilíbrio entre família e o trabalho. Eu quero puxar uma aspas aqui que eu achei maravilhosa, até postei lá no Instagram do clube, onde o autor ele escreve o seguinte: o que me deixa mais orgulhoso é que eu fiz tudo isso e continuei casado com a minha melhor amiga e próximo dos meus filhos. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da gente ter o equilíbrio, né? Eu tava agora no Maracanã para ver a final da Libertadores e, cara, o Fluminense foi campeão e, enfim, eu tava muito emocionado, né, naquele momento, mas algo pegou no meu coração ali, que foi quando eu tava ali, olhando pro gramado, e eu tava vendo o Marcelo e o Nino, eles estavam um do lado do outro, comemorando, e quase ao mesmo tempo as famílias vieram correndo, cara. Abraçaram, e o semblante deles mudou, parece que tava faltando alguma coisa. E eu entendo que naquela hora foi muito forte no meu coração, de que sucesso é você conseguir alcançar as metas que você deseja, tendo as pessoas que você ama do seu lado para comemorar com você. Não vale a pena, não faz sentido você conseguir alcançar o mundo, ganhar o mundo e perder as pessoas que você ama. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse equilíbrio. A gente está em fases parecidas aí e não deixar com que a gente perca, né, esse equilíbrio. É isso, é um desafio, né? Você conseguir balançar as coisas que você entende como prioridades na vida. E aí que tá, pelo menos na minha concepção, um pouco dos segredos, assim, de você entender o que é prioridade para você e saber abrir mão de outras coisas, né? Porque a gente tem muito amigo, né? Nós estamos, ambos estamos noivos, trabalhamos pra caramba, então tem muita coisa acontecendo na nossa vida, a gente tem que entender o que é a nossa prioridade ali. E acho que é meio óbvio para mim quanto para você que família é prioridade, trabalho é prioridade, né? E ter uma vida, vamos dizer, social relativamente legal, assim, né? Assim, de estar próximo das pessoas que você ama também é uma prioridade. Então eu tenho que buscar como aliar isso. E não é fácil, né? Até porque tem momentos da vida, assim, a gente às vezes está um pouco mais focado no trabalho, às vezes demanda um pouco mais quando você está construindo uma coisa nova, então assim, você tem que ter o cuidado de simplesmente não esquecer o outro lado da sua vida, porque às vezes é o que te sustenta para você conseguir realizar outra coisa, né? E outra coisa muito importante é você saber dizer não. Cara, não adianta você querer vamos pro bar, vamos jogar futebol, vamos fazer não sei o que. Cara, não dá pra fazer tudo. Tem que saber dizer não, porque se você dizer sim pra tudo, você não vai fazer nada bem feito. Isso é até um link até com a minha vida profissional. Assim, chegou um certo momento que eu fiquei sócio de 5 empresas. Eu ficava de carro rodando de um lado pro outro, reunindo em lugares diferentes e não conseguia ser produtivo em nenhum deles, né? Então, um pouco da vida familiar, profissional, aliado é justamente isso. Escolher as suas batalhas ali, cara, foca nelas e vai, assim, né? E eu acho que a gente entendeu, assim, exatamente o que é prioridade pra gente, né? Assim, eu fico olhando, assim, pra mim de, sei lá, 3, 4 anos atrás, eu enxergava de uma forma diferente. Agora eu enxergo de uma forma que, cara, é normal dizer não tem problema. Você, né, encara o seu momento de vida ali e foca no que é muito importante para você ali no momento e que provavelmente vai ser para os próximos muitos anos da sua vida. Porque falar não para um expediente desse é falar sim para alguma outra coisa. É isso. Você falar não para, a gente gosta de jogar futebol. Falar não para uma pelada na quarta-feira é você falar sim, talvez, para sua futura esposa. Então, isso é um negócio bacana também, que eu vejo como discernimento dos tempos. Vai ter um tempo específico que você vai ter que colocar mais energia no trabalho. É isso. E que isso seja conversado
com as pessoas que você ama, para que elas vão entender isso e saber que existe um ponto final. Porque muita gente entra nessa, cara, é só um tempo. E aí passa um mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, e aquilo não termina, porque a pessoa não colocou um prazo, uma meta para aquilo. Esse alinhamento é importante, né? A gente fala tanto de alinhamento em sociedade, equipe gerencial. Cara, alinhamento dentro de casa é isso. Se você conversar com a sua mulher, entender o momento que vocês estão, ter um diálogo muito claro assim do momento que vocês estão vivendo, para evitar que haja problemas, né, assim, de mal entendidos. Então, assim, e importante é botar esses prazos mesmo, né? Assim, às vezes é inevitável, né? Você passar uns dias a mais aqui, provavelmente você passa até mais tarde, mas você saber balancear tudo ali para chegar uma hora e ter um momento com a sua família, com as pessoas que você quer. Então é ter esse entendimento, porque às vezes a gente é sugado pelo trabalho, né? Cara, e se a gente não tiver a clareza, achar que tudo é muito importante na hora, a gente não vai fazer mais nada, né? Então, assim, eu vejo assim comigo mesmo, eu mudei muito de uns anos pra cá, assim. Primeiro, aprendi a dizer não pra muita coisa. Segundo, entendi as minhas batalhas, o que era muito prioridade pra mim. E terceiro, assim, de saber me conectar com a pessoa, porque às vezes você tem uma pessoa que está do seu lado, mas você não está conectado, né? Você está ali com ela, mas está cada um de um lado. Então, cara, vamos viver um momento aqui um pouquinho eu e você e tal. Então isso é muito muito importante para ter esse equilíbrio, né, da vida. Acho que você conhece o Wesley de lá da Dália, né? Ele tem uma citação lá, eu não vou lembrar exatamente, mas acho bem legal, que ele fala assim que é como se a vida dele fosse dentro de um círculo. E cada vez que ele faz alguma coisa que foge um pouco do que ele acredita, como sendo as prioridades para ele, ele vai fugindo do centro dele. Aí ele vai indo para as bordas assim, e vai fugindo do eu ideal, né? Do ele ideal. Aí isso, toda vez que eu penso assim, me pega um pouco, assim, exemplo, gosto de sair, tomar uma cervejinha com os amigos de vez em quando. Aí eu, cara, acordei de ressaca, aí trabalhei mal, aí não sou a melhor pessoa às vezes pra estar ali com a minha namorada, minha noiva. E entender isso, assim, de, cara, o que é prioridade pra você mesmo, encarar e simplesmente ver que às vezes você não tá perdendo nada, né? Você acha que tá perdendo alguma coisa, mas não tá ali com as suas prioridades. Exatamente. Aí, né? E a gente tem que saber quem a gente quer se tornar. Porque muita gente pensa o seguinte, Gustavinho, eu quero chegar em tal lugar, eu quero ter tal coisa. E pouca gente pensa quem eu quero me tornar, porque não adianta você chegar em um determinado lugar e você não ser a pessoa que tem que estar ali. Eu falei isso no último clube, de que é muito frustrante quando você pede algo para Deus e aquilo não vem. Mas é muito mais frustrante quando você pede algo, você recebe e você sente isso caindo nas suas mãos, porque você não é a pessoa ideal para estar ali. Então que a gente entenda quem que é esse nosso eu ideal. Quem que é a pessoa que eu quero me tornar? Perfeito. Se eu quero me tornar um grande empreendedor, mas também um bom pai, um bom marido, um cara que vai conseguir construir algo relevante, duradouro, e vai conseguir ter a família do lado, eu tenho que ver de forma congruente com isso. Então, sempre de maneira intencional, viver isso. E é muito louco, porque quanto mais você consegue chegar perto dos seus objetivos e alcançar eles, mais portas que vão te distrair aparecem. E a gente tem que saber fechar essas portas, senão não adianta. Porque se você se abre para outra possibilidade, provavelmente você está deixando de lado o que teoricamente era importante para você, né? Eu ia fazer uma citação, eu esqueci agora, mas é mais ou menos sobre isso. Mas tem a citação do Jobs, né, que é do Steve Jobs, que ele fala que foco não é você dizer sim para alguma coisa, mas você dizer não para as outras. Porque, cara, quanto mais você cresce, mais portas você abre. E portas que são boas. Mas nem tudo que é bom é aquilo que tem para você nesse exato momento. E uma coisa assim que acho que pouca gente pensa, mas é que mexe muito assim com o nosso tempo, né, nossa vida, uma vez um amigo meu me falou uma coisa assim que eu achei bem marcante, assim, cara, a decisão que você está tomando hoje é o que você quer ser daqui 5, 10 anos, né? Então, assim, talvez você dizer um não aqui sobre um novo negócio que te chamaram, dizer um sim, vai ditar os próximos muitos anos da sua vida. Aí você tem que entender se é o que você quer para os próximos 10 anos ou se é o que você quer agora. Porque se é o que você quer a longo prazo, aí beleza, vai em frente. Se não, cara, às vezes dá uma pensada, às vezes é o calor da emoção, porque assim, você tá, vamos dizer, se enfiando em alguma coisa que talvez não seja o que você queira daqui a uns anos, né? Então é muito importante ter essa sabedoria, um pouquinho dessa visão assim de longo prazo, né? De entender que a vida não é ali agora só, e você tem um caminho longo aí pela frente. E ajustar as motivações.
por qual motivo estou fazendo isso? E aí você, tendo a visão de longo prazo, você consegue tomar uma decisão mais sábia com aquilo. E, por fim, nesse assunto todo, também falar um pouquinho da importância do descanso. A gente hoje vive nessa cultura da ultraprodutividade, de você tentar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Você não pode estar parado. Eu brinco que na cultura de hoje, você ser ocioso se tornou um crime. Se você falar, cara, então... Não fazer nada, tá? Parece que as pessoas vão, cara, meu Deus do céu, assim, como não? E o descanso, muitas vezes, é aquilo que vai fazer com que você consiga viver o longo prazo. É isso aí. Tanto tendo a sua família perto de você, até porque o descanso do trabalho também é um tempo investido naquelas pessoas que você ama, mas também é o que vai te dar energia para que você consiga viver essa caminhada, tomar boas decisões no seu trabalho. Cara, muita decisão ruim é tomada porque você está cansado. Sim. Você não dormiu direito. E tem o falso, ou a pessoa que acha que trabalha muito, mas não trabalha muito, porque ela é improdutiva. Né? Então tem algumas coisas assim que a gente tenta para fazer ser mais produtivo. Né? Tem gente que não tem agenda até hoje. Cara, você não tem agenda, você não sabe o que você vai fazer daqui 1 hora, daqui 2 horas. Então, assim, você tem um planejamento, né? Tô vendo ali do planejamento semanal. Cara, você tem um planejamento, já dita muita coisa, assim, do que você vai fazer, dos seus sims, dos seus nãos, do que você não vai fazer, né? E saber desligar também, né? Nas horas assim, porque às vezes do descanso, inclusive, vem a criatividade, né? Você parar um pouco, aí você pensa, né, em coisas diferentes que não sejam aquele negócio do trabalho ali que você precisa resolver. Então, assim, tem que saber pegar as esferas da vida e saber dividir bem, né, nas caixinhas ali. Cara, hora de trabalho, hora de descanso, hora de lazer com as pessoas que você gosta, né? Então, assim, tem que ter um discernimento bem claro, assim, para você não ser pego, tipo, dentro do trabalho e acha que está sendo produtivo, mas simplesmente não está produzindo muita coisa ali. Você está no trabalho e está fora dele, porque você não está produzindo, e você está fora do trabalho e está dentro dele, porque você está... Você falou um negócio legal aqui antes da gente começar a gravar, que você falou do 9 horas da noite, né? Você pega, desliga de trabalho e não foca mais naquilo. Obviamente que se vier alguma demanda maior acontece, mas esse é um dos motivos que eu vou falar agora que, pra mim, tá? Eu odiava o home office. Porque eu não conseguia dividir a hora do trabalho e a hora do não trabalho. Porque se o notebook estava ali e apareceu alguma coisa, eu achava que eu tinha que trabalhar. E hoje com o escritório aqui, eu consigo sair, deixar o notebook aqui, deixar o iPad aqui, cara, da porta para fora. Eu posso pensar no trabalho? Cara, posso, porque quem cria alguma coisa não consegue desligar. Mas terão demandas operacionais, principalmente, até porque o celular do clube fica aqui também, que eu nem posso fazer, porque eu não consigo, não está acessível. Então, o home office, ele meio que... Eu me sabotava com isso porque eu estava sempre disponível. E agora não. Ontem, por exemplo, eu lembrei que tinha uma moça que mandou uma mensagem que eu tinha que responder na sexta-feira. Eu, não respondia, não consegui responder ontem. Então, eu tinha um pouco desse ódio do home office porque me deixava muito cansado. Eu acho que pra gente selar isso aqui, é realmente a importância do descanso, de você, quando está trabalhando, estar trabalhando, e quando está com a sua família descansando, estar descansando de fato, né? Assim, quando a gente que empreende, né, tem negócio assim, demanda surge o tempo inteiro. Então, assim, você estar disponível em boa parte do tempo, eu acho que faz parte um pouco do negócio. Mas, assim, você colocar também algumas regras, vamos dizer assim, invioláveis é muito importante, porque senão você fica refém. O tempo inteiro, cara, demanda no WhatsApp. Se eu ficar tendo que responder o tempo inteiro, você simplesmente está abrindo mão de outras coisas que a gente estava conversando aqui, né? Então, a minha regra, assim, meio de base é tipo, cara, 9 da noite eu dou largo o celular, basicamente fico sem ele. 10, 10 e meia, eu dou aquela última olhada no celular, respondo ali quem é importante, depois eu deixo ele na sala, guardado lá. Ele só toca depois no despertador lá às 7 da manhã, aí é a hora que eu acordo, aí eu me atualizo das coisas. Então, assim, você não ficar refém, né, do seu celular, das demandas, porque isso... primeiro você passa a ter menos momentos com as pessoas que você, né, compartilha a casa, o lar ali, e também você fica ansioso, né? Refém do trabalho, que é o tempo inteiro, cara. Eu acho que eu tenho que estar olhando o celular. Então, assim, não é fácil, né? Assim, todo mundo acho que tem um quezinho ali de ansioso, de querer resolver as coisas, mas às vezes é bom dar o tempo certo, assim, né? E nem tudo é tão urgente, né? Eu vi que você falou uma hora sobre... tem coisas assim que às vezes é só para uma pessoa resolver e ponto final, né? Assim, mas... não sei se já viu sobre a matriz de Eisenhower, né? Eu acho que fala muito sobre isso, né? O que é urgente e importante você resolve,
o resto aí tem outros caminhos aí para tentar resolver, né? Então é importante ficar bem atento para não ser sugado, né? Pelo trabalho ali, pelas demandas. E é isso, meu querido. Agora, no final, a gente tem um último momento que é baseado nessa conversa toda que a gente teve, que eu gostei bastante. O que ficou mais no seu coração dentro disso e que você queria, talvez, passar uma mensagem para o pessoal. Então, a gente conversou, falando sobre vários assuntos. O que mais te marcou e o que você deixaria aí para a galera que está ouvindo a gente, que quer começar a empreender ou que já começou, mas está ali nos trancos e barrancos, e que está no seu coração aí para você colocar para fora nesse final aqui de gravação. Cara, foi uma conversa legal, né? Que a gente abordou vários temas assim, né? E eu me sinto sempre uma pessoa disponível para tentar ajudar as outras pessoas que talvez estejam numa faixa etária ou vamos dizer, um patamar empresarial que estão começando. E eu gosto muito de, às vezes, poder ajudar, seja com palavras ou com uma ajuda mesmo braçal, assim, vamos dizer, de tentar estimular que as pessoas também vivam esse sonho, vamos dizer assim, de empreender e saibam que tem que viver o processo, né? Assim, até a gente conseguir maturar todos os negócios que a gente teve, foi um processo longo, assim, a gente acha que essa hora nunca vai chegar, então assim, sejam persistentes, porque uma hora, se você tiver uma ideia boa, se você trabalhar consistentemente, uma hora você vai ser premiado, então meio que uma mensagem para a galera mais jovem, né, que está começando, acho que, velho, vivam o processo, não sejam ansiosos, que uma hora o prêmio chega lá no fim do túnel. E o prêmio não é dinheiro, é o que a gente estava falando antes. O prêmio é você, velho, entender que você está realizando uma parada massa. O dinheiro é uma consequência do que você está realizando e ponto final, é isso. E não vai te trazer alegria, você não vai ser mais feliz por causa disso, mas o que me faz feliz é viver o processo, né? Estar perto das pessoas que estão vivendo as batalhas comigo ali e poder ajudar o máximo de pessoas possíveis, assim, é um pouco isso. Bom demais ter você aqui. Bom demais. Mais um episódio, meu povo. Seguinte, então esse aqui é o nosso episódio de número 17 aqui do Talk 77. Estivemos com o Gustavinho aqui hoje para falar sobre empreendedorismo e teremos aí ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, mais empreendedores para falar sobre histórias de empresa e pegar os aprendizados aí com o pessoal daquilo que mais marcou. Se você gostou, mais uma vez, deixa o seu curtir aí, manda para alguém. Segue a gente lá no Instagram, @clube77, O meu? É Gustavo, cara. Gustavo C. Leal. Gustavo C. Leal, @clube77. Segue... Gustavo C. Leal, _. Segue lá. Eu vou botar aqui na descrição também os nossos Instagrams. E é isso, espero que vocês tenham curtido e nos vemos no nosso próximo episódio. Valeu, meu povo. Tchau.